O ar da tarde em São Paulo estava impregnado com aquele cheiro de asfalto e promessas não cumpridas, uma essência metropolitana que o Dr. Roberto Camargo conhecia bem. Ele era um titã do setor financeiro, um homem cuja biografia se confundia com a história recente de grandes fortunas brasileiras. Seu escritório, aninhado no topo de um dos edifícios mais imponentes da Avenida Paulista, era um templo de vidro e mármore, refletindo o céu outonal que pairava sobre a cidade. O frio sutil típico do final do dia na capital não era nada comparado à frieza calculista que o Dr. Roberto exibia em suas negociações. Ele acabara de sair de uma reunião onde cifras de milhões foram decididas em uma canetada, um movimento que assegurava a prosperidade de milhares de famílias que dependiam de seus empreendimentos. Exausto, mas com o espírito de luta intacto, ele se dirigia à saída. Sua rotina era um ritual de precisão. Descer pelo elevador privativo, acenar educadamente aos funcionários e entrar em seu carro blindado, supervisionado por seus 4 seguranças particulares. No entanto, o destino, em sua infinita sabedoria, preparava uma intervenção milagrosa e inesperada. No saguão reluzente, em meio ao frenesi controlado do final de expediente, uma figura destoava. Era a menina Isabela Silva, de não mais de 7 anos, aninhada perto de um dos imensos vasos de cerâmica do saguão. Seu vestido simples, mas impecável, de cor verde-água, contrastava com os ternos caríssimos e o luxo do ambiente. Isabela não estava ali por acaso. Sua avó, Dona Márcia, que morava em um bairro modesto de Belo Horizonte, havia sido submetida a uma cirurgia de emergência, e a menina estava temporariamente sob os cuidados de um parente que trabalhava na limpeza do prédio. Naquele momento, porém, ela estava sozinha, olhando para a cena com uma seriedade que ultrapassava sua idade, uma seriedade que refletia o peso de uma verdade aterradora que ela havia captado no ar. Quando o Dr. Roberto se aproximou, sua figura imponente foi interrompida não por um de seus seguranças, mas pela voz pequena e firme de Isabela. A menina se adiantou com uma convicção que arrepiaria a pele do empresário. Dr. Roberto, não suba naquele carro, sussurrou ela em um português claro e rápido, os olhos fixos nos dele, como se tentasse transferir toda a urgência que sentia. Dr. Roberto, confuso, inclinou-se, o rosto expressando incredulidade. Atrás dele, os 4 seguranças, cujos nomes eram Raimundo, Jonas, Ricardo e Tiago, conversavam em voz baixa e sorriam de forma casual, mas seus corpos pareciam tensos, como molas prestes a se soltar. "O que você disse, mocinha?" perguntou o empresário, tentando manter a calma para não alarmar o saguão. Isabela apertou os punhos e repetiu, agora mais firmemente. "Eu os escutei. Eles falavam em chinês. Disseram que seu carro ia explodir quando o senhor ligasse. Eles planejaram o seu perecimento." A palavra perecimento soou estranhamente formal vinda de uma criança, uma nuance que Dr. Roberto notou, mas descartou na face do alerta. O peso do silêncio se instalou. Doutor, Roberto possuía um conhecimento básico de mandarim, o suficiente para participar de negociações em Hong Kong e Xangai, mas não para captar conversas rápidas e técnicas. No entanto, a convicção nos olhos de Isabela era inegável. Não havia medo, mas sim um desejo puro de intervir. "Como você sabe chinês?" A resposta de Isabela trouxe um primeiro vislumbre da intervenção divina em sua vida. "Minha avó, Dona Márcia, me ensinou. Ela trabalhou por 20 anos em uma lavanderia de chineses em Belo Horizonte e aprendemos juntas para nos comunicar com eles. Eles falavam que esperavam o barulho, o grande estrondo, e depois tudo seria caos, e que ninguém jamais saberia quem o tinha vitimado." Dr. Roberto virou-se sutilmente para os seguranças, que agora pareciam mais alertas do que antes, suas conversas cessando de repente. Seu coração, que resistira a quedas bruscas na bolsa e a reviravoltas políticas em Brasília, começou a bater com uma intensidade anormal. Cada fibra de seu instinto, que o havia guiado em 35 anos de negócios implacáveis, gritava que aquela menina estava dizendo a verdade. Ele sabia que ignorar o aviso de Isabela seria um erro que culminaria no seu decesso. "Você sabe o perigo que corre por me dizer isso?" perguntou ele, a voz quase um sussurro. Isabela, no entanto,
não demonstrou hesitação. Não me importa. Dona Márcia sempre me disse que se eu pudesse ajudar alguém a não ter a vida ceifada de forma violenta, eu devia falar que o silêncio é uma cumplicidade. A sabedoria da avó ecoava na voz da criança, atingindo o empresário com a força de um milagre. Em um ato de fé e estratégia, Dr. Roberto deu um passo para trás e chamou sua assistente de confiança, a senhora Valéria Torres, uma mulher de 40 e poucos anos com a eficiência de um relógio suíço e a lealdade de uma irmã. Valéria, chame o Sr. Souza, só ele agora. Diga que é uma urgência pessoal e discreta. Enquanto esperava, ele se ajoelhou na altura de Isabela. Seja forte, pequena. O que você fez é um ato de pura coragem. Um ato que, eu garanto, será recompensado. Nesse momento, a primeira intervenção milagrosa se manifestou. O Sr. Souza, chefe da segurança de logística e o único em quem Dr. Roberto confiava cegamente, estava excepcionalmente atrasado naquele dia. Se ele tivesse saído no horário habitual, ele já estaria no carro aguardando o empresário, e o alerta de Isabela teria sido ignorado na pressa. Mas ali estava ele, chegando naquele instante crucial, como se guiado por uma força superior. Quando o Sr. Souza se apresentou, Dr. Roberto lhe falou em voz baixa, sem desviar os olhos dos 4 seguranças que pareciam cada vez mais nervosos. Souza, cheque o carro. Faça-o como se fosse uma inspeção de rotina, mas procure algo que possa causar uma grande tragédia. O Sr. Souza, um ex-policial militar do Rio de Janeiro, com 22 anos de experiência em proteção executiva, assentiu com a frieza de um profissional. Ele caminhou até o veículo estacionado a 10 metros, sob o olhar tenso e dissimulado dos traidores. Dr. Roberto sentia o coração acelerar. Ele se recusava a acreditar que 4 homens que juraram protegê-lo estariam envolvidos em um plano tão hediondo. Mas a convicção de Isabela superava qualquer lógica. O cheiro de traição era mais forte do que a fumaça de qualquer explosivo. A menina Isabela segurava o casaco do empresário com uma força surpreendente, e ele, o homem que dominava a economia, sentia-se dependente daquela pequena âncora de honestidade. De repente, o segurança Raimundo forçou um sorriso exagerado, um segundo sinal de que algo estava profundamente errado. Dr. Roberto, o carro está pronto. Devemos ir. Não convém demorar. A Receita Federal tem relatórios urgentes. A menção à Receita Federal era uma tática barata para forçar a saída, e Dr. Roberto viu através dela. Sua resposta foi firme. Aguardo o Sr. Souza. Segurança em primeiro lugar. O destino estava sendo reescrito em tempo real, e a segunda intervenção milagrosa aconteceu. Em circunstâncias normais, o dispositivo estaria escondido de forma a não ser notado, mas o Sr. Souza, com sua experiência apurada, percebeu um brilho incomum em uma das conexões do motor. Ele levantou a mão de dentro do carro com um gesto sutil, mas inconfundível, que Dr. Roberto entendeu. O perigo era real, e o objeto explosivo estava confirmado. A tensão se tornou palpável, insuportável. Os 4 seguranças traidores perceberam o gesto do Sr. Souza. Eles se viraram bruscamente para o carro, seus sorrisos sumindo e sendo substituídos por expressões de puro pânico. O plano de causar o fim da vida do empresário havia sido desvendado por uma criança. Isabela puxou o casaco de Dr. Roberto com desespero. O empresário respirou fundo, sabendo que aquele era o ponto de não retorno. O eco de uma verdade inconveniente, revelada em mandarim e traduzida por um anjo de 7 anos, havia salvado sua vida. A terceira intervenção milagrosa, e a mais crucial para a segurança de Isabela, se deu na ação imediata de Dr. Roberto. Ele sabia que o pânico dos traidores poderia levá-los a um ato de desespero contra a menina. Ele não podia arriscar que a vida daquela criança fosse ceifada por sua causa. Com a velocidade de um raio, ele se inclinou e sussurrou para Isabela. Corra. Vá para os fundos do saguão junto a Valéria. A menina hesitou por um segundo, mas a firmeza de seu olhar a convenceu. O senhor Souza gritou, elevando a voz para que todos no saguão ouvissem, garantindo que a informação se espalhasse antes que fosse tarde. Doutor Roberto, afaste-se.
Há um artefato para eliminação no motor. Os seguranças traidores perceberam que o jogo havia acabado. Raimundo, o líder do grupo, tentou sacar algo da jaqueta, mas a voz de Dr. Roberto ecoou com uma autoridade que nunca antes havia sido usada em seu prédio. Nem se mexa, Raimundo. O fracasso de vocês termina agora. Neste exato instante, a quarta e mais impactante intervenção milagrosa ocorreu. A senhora Valéria Torres, a assistente leal, não perdeu tempo. Ela não apenas havia chamado o Sr. Souza discretamente, mas também, por precaução, acionou um botão silencioso de alarme que comunicava a situação diretamente à Polícia Federal e a uma equipe de segurança de emergência particular, especializada em proteção de executivos, que estava estrategicamente posicionada a 5 quarteirões da Avenida Paulista. Em uma questão de minutos, ou melhor, em 120 segundos, sirenes discretas foram ouvidas ao longe, e 8 agentes treinados, vestidos discretamente como executivos, invadiram o saguão. O empresário observou o rosto dos traidores se contorcer em fúria. Raimundo murmurou a frase final em chinês, revelando a fúria pela ruína do plano. A menina Isabela, já perto da senhora. Valéria, mas com a audição aguçada, gritou a tradução selando o destino de todos. Ele diz que não importa que hoje não deu certo, que eles vão tentar te vitimar de novo em outra ocasião. A coragem de Isabela naquele momento final cimentou a determinação de Dr. Roberto. Em meio ao caos controlado da rendição dos traidores, que foram algemados pelos agentes federais, o empresário fez uma promessa silenciosa de que a vida daquela criança seria transformada para sempre, como um agradecimento pelo milagre de sua sobrevivência. Aquele momento não era o fim, mas o prenúncio de uma nova e milagrosa jornada, onde a honestidade de 7 anos havia triunfado sobre a malícia de milhões. O doutor Roberto Camargo permaneceu no centro do saguão, observando os 4 traidores serem escoltados. A sua vida, que esteve a segundos de ter o seu ocaso, havia sido salva pela mais pura e inesperada das intervenções. Ele sabia que os capítulos seguintes de sua história e da história de Isabela seriam regidos não mais pela ganância, mas pela mais profunda gratidão. Ele olhou para a menina, que estava protegida pela senhora Valéria, e sentiu um calor no peito que milhões jamais poderiam comprar. O destino havia reservado um final feliz para aquele dia, mas a ameaça de futuras tragédias pairava no ar. A jornada estava apenas começando e o próximo capítulo traria novas surpresas e intervenções divinas, provando que o bem sempre encontra um caminho, mesmo nas sombras mais escuras. O saguão do edifício na Avenida Paulista transformou-se em um palco de justiça imediata. O ar, pesado pela adrenalina da traição desvendada, começou a se purificar com a chegada da equipe de emergência. Aquele não seria o dia do ocaso de Dr. Roberto Camargo, e a presença dos 8 agentes treinados e da Polícia Federal, acionada milagrosamente a tempo pela perspicácia da senhora Valéria Torres, garantiu que o mal fosse contido sem derramamento de sangue. A cena de Raimundo, Jonas, Ricardo e Tiago, os 4 seguranças corruptos, sendo algemados com eficiência cirúrgica, era a prova física de que a verdade, vinda da voz de Isabela Silva, havia triunfado. Doutor Roberto manteve-se firme, observando cada um dos traidores ser escoltado para fora. Ele não sentia raiva, mas uma profunda tristeza pela quebra de confiança e uma gratidão avassaladora. Assim que o último vislumbre do segurança Raimundo desapareceu, o empresário virou-se e caminhou apressadamente até onde estavam Isabela e a senhora Valéria. A menina Isabela, com seus 7 anos e o vestido verde-água, estava visivelmente abalada, mas segura, aninhada sob a proteção de Valéria. A assistente, que havia se tornado uma heroína discreta, segurava a mão da criança com carinho. Dr. Roberto ajoelhou-se novamente, ignorando o mármore frio e o ruído da cidade. Ele olhou nos olhos de Isabela, aqueles olhos que haviam decifrado o mandarim da ceifa de sua vida. Isabela, começou ele, a voz rouca pela emoção, você me deu uma nova oportunidade. Sua coragem é um presente que vale muito mais do que todas as empresas que eu possuo. Ele tocou o ombro da menina com ternura. Seu ato não resultou apenas na minha sobrevivência,
mas em uma solução milagrosa para um problema que eu nem sequer sabia que existia. Graças a você, 4 pessoas que cometeriam um ato de eliminação foram detidas antes que pudessem causar uma tragédia irreversível. A senhora Valéria, percebendo a necessidade de Dr. Roberto de se reconectar com a lealdade, interveio com um sorriso. Dr. Roberto, o Sr. Souza já desarmou o artefato. Era um dispositivo pequeno, mas com poder suficiente para destruir o carro e causar o seu falecimento. Ela o tranquilizou, confirmando que a ameaça havia sido totalmente neutralizada, um alívio que inundou a alma do empresário. A perícia imediata do Sr. Souza, um homem de ação e lealdade inabalável, foi a 5ª intervenção milagrosa da tarde, transformando o perigo em uma evidência crucial para as autoridades. Dr. Roberto pegou as mãos de Isabela. Sua avó, a Dona Márcia, deve ser uma mulher muito especial. Onde ela está? Quero conhecê-la e agradecer. Isabela respondeu, a voz ainda trêmula. Ela está em Minas Gerais, doutor, em Belo Horizonte. Ela passou por uma cirurgia difícil no coração, mas está se recuperando. Ela revelou que o parente que a estava cuidando não pôde buscá-la naquele dia, e ela havia decidido esperar no saguão, lendo um pequeno livro de contos populares, quando ouviu os seguranças falando em chinês, uma língua que, para ela, era o idioma do aconchego da avó. A história da cirurgia da Dona Márcia foi o gatilho. Dr. Roberto sentiu que a gratidão que sentia precisava de uma manifestação imediata e transformadora. Naquele momento, ele teve a 6ª revelação milagrosa. Ele não apenas salvaria a vida de Isabela no futuro, mas salvaria e reestruturaria a vida de sua avó no presente. Valéria, ordenou ele, levantando-se com renovado vigor, contate imediatamente o Hospital Sírio-Libanês aqui em São Paulo. Garanta que a Dona Márcia seja transferida por um jato-ambulância, com a melhor equipe médica e tratamento VIP, custe o que custar. Quero que ela tenha a melhor recuperação que o Brasil pode oferecer. E diga que o custo é 0. É uma retribuição pela vida que a neta dela salvou. A senhora Valéria pegou seu tablet com a rapidez de um reflexo. Enquanto ela organizava a logística de transferência de Belo Horizonte para São Paulo, uma operação complexa que, sob a força do nome Dr. Roberto Camargo, começava a se desenrolar com inacreditável fluidez. O empresário focou em Isabela. Isabela, a partir de hoje, você e sua avó serão minha responsabilidade. Sua lealdade me mostrou que a verdadeira fortuna não está nas contas bancárias, mas nos valores que sua avó lhe ensinou. Ele prometeu uma vida de segurança e oportunidades. Eu vou garantir que você frequente as melhores escolas do Brasil, mas que nunca perca essa sua essência. Sua educação será a minha prioridade número 1. Ele prometeu que a menina teria o direito de estudar mandarim em nível avançado, mas com o objetivo de usá-lo para a paz e para o bem, e não mais para decifrar planos de vitimação. O Sr. Souza, retornando ao saguão após concluir a inspeção do carro, confirmou a situação e trouxe detalhes do artefato. Dr. Roberto, o explosivo era de fabricação caseira, mas de alta potência. Estava conectado ao sistema de ignição. Se o senhor tivesse girado a chave, a extinção da vida seria instantânea. Uma verdadeira intervenção divina nos protegeu, e ela tem o nome de Isabela. A confirmação do Sr. Souza elevou a gratidão de Dr. Roberto a um novo patamar de fervor. Ele decidiu que a lição daquele dia não seria apenas um evento de segurança, mas a fundação de um novo legado. Souza, disse o empresário, com um brilho de inspiração nos olhos, a partir de amanhã, você não será mais apenas meu chefe de segurança pessoal. Você será o diretor de uma nova fundação de caridade que irei criar. Uma fundação focada em apoiar crianças de famílias humildes, especialmente aquelas que demonstram coragem e talentos especiais, como a Isabela. A fundação seria batizada de Fundação Coragem Pura, uma homenagem direta ao ato da menina. Este foi a 7ª intervenção milagrosa e ela foi dupla. O Sr. Souza recebeu uma promoção que mudaria o futuro de sua família e, mais importante, o doutor. Roberto criou um veículo para fazer o bem em larga escala,
transformando a tentativa de ceifa de sua vida em uma fonte inesgotável de ajuda para milhares. Enquanto a logística da Fundação Coragem Pura e a transferência da Dona Márcia eram resolvidas com a máxima eficiência, Dr. Roberto garantiu a segurança imediata de Isabela. Ele chamou sua motorista particular, Dona Fátima, uma mulher de 60 anos e confiança imperturbável, e instruiu-a a levar Isabela e Valéria para a sua mansão nos Jardins, onde a menina seria tratada como uma convidada de honra. No caminho, Isabela, a menina que havia salvado um magnata, recebeu seu primeiro presente que mudaria sua vida, um tablet de última geração. O presente não era um luxo fútil, mas uma ferramenta. A senhora Valéria fez uma videochamada imediata para a Dona Márcia no Hospital de Belo Horizonte. A emoção da avó, que já estava preocupada com o atraso no contato de Isabela, foi um momento de intensa pureza. A Dona Márcia chorou ao ouvir a neta contar, em termos infantis e simplificados, a grande aventura de ter salvado o senhor dos prédios de vidro. Dr. Roberto falou com a Dona Márcia por telefone, com uma sinceridade que há anos não usava com ninguém além de sua falecida esposa. Dona Márcia, sua neta salvou minha vida. E com a graça de Deus, a partir de agora, eu cuidarei para que a senhora e Isabela tenham tudo o que precisam. Nossa equipe está organizando sua transferência imediata para São Paulo. A senhora vai para o Sírio-Libanês, onde será tratada pelos melhores. A voz da avó do outro lado da linha, embargada pela emoção, agradeceu com uma fé inabalável, dizendo que sabia que a bondade de Isabela a faria ser abençoada. A oitava intervenção milagrosa foi a velocidade com que o sistema de saúde de elite se mobilizou para o transporte da Dona Márcia. Em menos de 2 horas após o incidente, o jato-ambulância decolava de Belo Horizonte e a avó e a neta estavam a caminho de se reencontrar em um cenário de cura e segurança. Naquela noite, enquanto Isabela dormia em um quarto luxuoso da mansão de Dr. Roberto, com um segurança discreto à porta e a senhora Valéria por perto, o empresário sentou-se em sua biblioteca. Ele revisava a lista de acionistas e contratos, agora com um olhar diferente. Ele sabia que o plano dos 4 seguranças corruptos poderia ter sido orquestrado por alguém de um nível hierárquico muito superior. A ameaça de Raimundo, de que o ocaso seria tentado novamente, ressoava em seus ouvidos. Ele tomou uma decisão firme. Usaria toda a sua influência e recursos, não apenas para encontrar o mandante, mas para purificar seus negócios. Ele se sentia investido de um novo propósito, guiado pela coragem pura de Isabela. Ele planejou reverter 50 milhões de reais de seu patrimônio para a Fundação Coragem Pura, garantindo que a instituição tivesse recursos para operar por décadas. A 9ª intervenção milagrosa foi a transformação completa de sua ambição, de acumulação para doação, de poder para propósito. O senhor Souza, que agora atuava como seu braço direito e diretor da fundação, recebeu a missão de investigar o caso com discrição, utilizando seus contatos na segurança e na polícia, mas sempre priorizando o lado positivo da história, a criação de um legado de bondade. No silêncio da noite paulistana, Dr. Roberto Camargo sabia que o confronto final estava longe do fim. Ele era um alvo, e a pessoa que queria seu perecimento era poderosa e calculista. Mas agora ele tinha aliados mais fortes do que qualquer exército. A lealdade inabalável do Sr. Souza, a eficiência da Sra. Valéria, a inspiração de Isabela e a bênção de Dona Márcia. O próximo capítulo se abriria com a chegada da avó ao Hospital Sírio-Libanês e o início da investigação, que revelaria o mandante por trás dos 4 traidores, prometendo mais reviravoltas milagrosas e positivas, provando que a luz sempre encontra um caminho para dissipar a escuridão. A noite caía sobre São Paulo com um manto de expectativa. Enquanto as luzes da cidade acendiam, refletindo a promessa de um novo dia, a mansão de Dr. Roberto Camargo nos Jardins fervilhava com a quietude de uma operação de resgate e cura. A menina Isabela Silva já estava em segurança, e a notícia mais urgente era a chegada iminente da Dona Márcia ao Hospital Sírio-Libanês. O empresário, com o terno impecável e a alma renovada, aguardava o pouso do jato-ambulância como se esperasse a chegada da própria esperança.
Ele sabia que o reencontro entre avó e neta, possibilitado por uma sequência de intervenções milagrosas, seria o marco zero de sua nova vida. No hospital, uma equipe de 20 profissionais, coordenada por um renomado cardiologista, estava a postos. A dona Márcia chegou a São Paulo na madrugada, frágil pela cirurgia em Belo Horizonte, mas com o coração transbordando de fé e gratidão. O momento do reencontro com Isabela foi a 10ª intervenção milagrosa, um bálsamo para a alma de todos. Isabela correu para a avó, que a recebeu com um sorriso de infinita ternura, agradecendo a Deus em voz baixa por ter guiado a neta no momento da tragédia iminente. Doutor Roberto assistiu à cena, e naquele instante, o último resquício de cinismo de sua vida corporativa se desfez. Ele não era apenas um magnata, era um instrumento do bem. Enquanto a dona Márcia iniciava o tratamento de recuperação mais avançado, o Sr. Souza, agora oficialmente o diretor da Fundação Coragem Pura, iniciou a caçada ao mandante dos 4 seguranças corruptos. A investigação não seria pautada pela vingança, mas pela necessidade de garantir que a justiça prevalecesse e que a ameaça de ocaso à vida de Dr. Roberto fosse permanentemente neutralizada, garantindo um futuro seguro para Isabela e sua avó. O Sr. Souza, usando seus 22 anos de experiência e seus contatos na segurança de Curitiba e Porto Alegre, começou a vasculhar as vidas financeiras e os históricos de comunicação dos traidores. A 11ª intervenção milagrosa veio na forma de um erro crasso de Raimundo. O líder dos seguranças corruptos havia cometido a imprudência de usar um único celular pré-pago, descartável, para se comunicar com o mandante. Um erro que um criminoso experiente jamais cometeria, provando que a pressa e a ganância levaram os traidores a cometer falhas que a bondade de Isabela soube capitalizar. A equipe da Fundação Coragem Pura, com recursos ilimitados, conseguiu rastrear o padrão de comunicação do celular. Todas as ligações apontavam para um único destino: a sede de uma das empresas mais antigas e respeitadas do grupo de Dr. Roberto, localizada no Centro Empresarial de Campinas. A investigação discreta revelou um nome que abalou as estruturas de confiança do empresário: Antônio Menezes, o vice-presidente de operações, um homem que trabalhou ao lado de Dr. Roberto por quase 30 anos. A revelação foi a 12ª intervenção milagrosa, um ato de justiça divina que impedia Dr. Roberto de ser traído em um futuro próximo. Antônio Menezes, movido pela inveja e pela certeza de que o perecimento do empresário o colocaria no topo da hierarquia, havia orquestrado o plano. Ele estava prestes a finalizar um golpe financeiro que envolveria desvios de 50 milhões de reais para uma conta nas Ilhas Cayman. O confrontamento com Antônio Menezes foi conduzido com a máxima discrição e elegância. Dr. Roberto, acompanhado do Sr. Souza e de sua advogada, a doutora Elisa Campos, convocou uma reunião de emergência no final de uma tarde chuvosa em São Paulo. A reunião foi um mestre de obras de estratégia positiva. Em vez de confrontar Antônio com raiva, Dr. Roberto apresentou todas as provas irrefutáveis, de forma calma e metódica, desde o rastreamento do celular até os documentos que atestavam o plano de eliminação da sua vida. Ao ser confrontado, Antônio Menezes desabou em lágrimas de remorso e vergonha. A 13ª intervenção milagrosa foi a clemência do Dr. Roberto. Ele sabia que mandar Antônio para a cadeia seria um ato de justiça legal, mas não de justiça moral. Em vez de acionar a polícia e expor o escândalo que abalaria a empresa e a vida de milhares de funcionários, Dr. Roberto propôs um caminho de redenção. Antônio confessaria o plano de ceifa e o desvio de fundos, renunciaria a todas as suas ações e propriedades em favor da Fundação Coragem Pura e se dedicaria a um trabalho anônimo de caridade supervisionado pela igreja em Recife, no Nordeste, longe de qualquer poder corporativo, mas com a chance de reconstruir sua moral. O dinheiro desviado foi totalmente recuperado e injetado diretamente na fundação, potencializando o bem. A resolução positiva e milagrosa não apenas salvou a reputação da empresa, mas também deu a Antônio uma chance de redenção, transformando um ato de ganância em um motor de caridade.
A notícia de que o problema havia sido resolvido, com todos os recursos recuperados e um futuro de estabilidade, trouxe uma paz sem precedentes aos negócios de Dr. Roberto. Com o perigo neutralizado, o foco do Dr. Roberto se voltou inteiramente para seu novo propósito: o legado da bondade. A Dona Márcia se recuperava milagrosamente bem no Sírio-Libanês, atribuindo a cura à sua fé e ao poder do amor de sua neta. Isabela, por sua vez, florescia na nova vida. A senhora Valéria a matriculou na melhor escola de São Paulo, onde a menina não apenas se destacava nas aulas de mandarim, mas também se tornava uma líder nata, sempre inspirando os colegas com sua história de coragem. O ápice desta jornada de redenção e milagre foi a inauguração da Fundação Coragem Pura. Dr. Roberto Camargo não apenas investiu os 50 milhões recuperados do desvio de Antônio e seus próprios 50 milhões, mas também reestruturou seu testamento, doando 20% de todo o seu patrimônio à fundação, garantindo que o legado de Isabela durasse por séculos. A cerimônia de inauguração, realizada em um dia ensolarado, foi um evento de pura emoção. Dr. Roberto, ao lado do Sr. Souza e da Sra. Valéria, entregou o microfone para Isabela. A menina, com seus 7 anos, agora com a postura de uma oradora experiente, falou para uma plateia de empresários, políticos e beneficiários. Minha avó, Dona Márcia, me ensinou que a palavra mais importante é o amor. O amor nos dá a coragem para falar, mesmo quando o coração está com medo. O Dr. Roberto me deu uma chance, e agora esta fundação dará uma chance a milhares de crianças de todo o Brasil. Sua mensagem simples e poderosa tocou a todos. A história da criança que usou o idioma da traição para salvar uma vida se tornou um mito inspirador no mundo corporativo brasileiro. A 14ª e final intervenção milagrosa foi a transformação completa do coração de Dr. Roberto Camargo. Ele se aposentou de suas funções executivas, dedicando-se integralmente à filantropia e à mentoria de jovens na Fundação Coragem Pura. Ele encontrou na paternidade espiritual de Isabela e na amizade com Dona Márcia a felicidade que os milhões jamais puderam oferecer. O Dr. Roberto Camargo não apenas evitou o ocaso de sua vida, mas descobriu um propósito infinitamente maior. A ameaça de vitimação se transformou em uma bênção incalculável. Ele, Isabela e Dona Márcia, agora vivendo juntos em uma grande família de propósito, provaram ao mundo que a fé, a lealdade e a coragem pura são as maiores forças do universo. A história se encerra com a imagem de Isabela, a pequena heroína de 7 anos, ensinando mandarim para a primeira turma de crianças da Fundação Coragem Pura, um legado de luz que começou no instante em que ela se recusou a ser cúmplice do silêncio, garantindo um final feliz, inspirador e esperançoso para todos. Se você curtiu essa história, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você não perde nenhuma das próximas histórias incríveis que vêm por aí.